Em um mundo onde a informação flui como um rio caudaloso, a busca pela verdade pode ser uma jornada desafiadora. No coração de São Paulo, a jornalista investigativa Clara Silva estava prestes a embarcar em uma missão que mudaria sua vida para sempre. Clara, conhecida por sua coragem e determinação, havia recebido uma dica anônima sobre um antigo manuscrito que continha uma profecia chocante: As 70 Semanas de Daniel. A dica mencionava um grupo secreto que estava estudando o manuscrito, acreditando que ele continha a chave para entender os eventos políticos e sociais atuais. Intrigada, Clara decidiu investigar mais a fundo. Ela sabia que, em tempos de polarização política e crises globais, qualquer informação que pudesse oferecer uma nova perspectiva seria valiosa. Clara começou sua investigação na Biblioteca Nacional, onde passou horas examinando textos antigos e documentos históricos. Ela descobriu que a profecia das 70 Semanas de Daniel era um tema recorrente em várias tradições religiosas e escatológicas. A profecia, encontrada no livro de Daniel, falava sobre um período de 490 anos que culminaria em eventos catastróficos e na vinda de um Salvador. Enquanto Clara mergulhava mais fundo na pesquisa, ela começou a perceber conexões inquietantes entre a profecia e os eventos atuais. A crescente tensão política no Brasil, as crises econômicas globais e os conflitos internacionais pareciam ecoar as palavras do profeta Daniel. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao pensar nas implicações dessas conexões. Determinada a descobrir mais, Clara decidiu entrar em contato com um especialista em estudos bíblicos, o Dr. Paulo Mendes. Mendes era conhecido por suas interpretações controversas, mas bem fundamentadas, das profecias bíblicas. Clara marcou uma reunião com ele, esperando que suas perguntas pudessem ser respondidas. No dia da reunião, Clara chegou ao escritório de Mendes com uma mistura de ansiedade e expectativa. O escritório estava repleto de livros antigos e manuscritos, criando uma atmosfera de mistério e conhecimento. Mendes, um homem de aparência séria e olhar penetrante, recebeu Clara com um aperto de mão firme. Clara, é um prazer conhecê-la, disse Mendes. Entendo que você está interessada nas 70 Semanas de Daniel. É um tema fascinante e complexo. Clara explicou sua investigação e as conexões que havia encontrado entre a profecia e os eventos atuais. Mendes ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando Clara terminou, Mendes respirou fundo e começou a falar. A profecia das 70 Semanas de Daniel é uma das mais intrigantes da Bíblia, disse Mendes. Ela fala sobre um período de 490 anos que começa com um decreto para reconstruir Jerusalém e culmina em eventos catastróficos. Muitos estudiosos acreditam que essa profecia ainda está se cumprindo, e que os eventos atuais podem ser um sinal disso. Mendes continuou, explicando as diferentes interpretações da profecia e como ela havia sido usada ao longo da história para entender crises políticas e sociais. Clara ouvia atentamente, fazendo anotações e perguntas ocasionais. Ela sentia que estava apenas começando a arranhar a superfície de algo muito maior. Quando a reunião terminou, Clara agradeceu Mendes por seu tempo e insights. Ela saiu do escritório com uma sensação de urgência. Sabia que precisava continuar sua investigação e descobrir mais sobre o grupo secreto que estava estudando o manuscrito. Clara decidiu que sua próxima etapa seria entrar em contato com fontes dentro do governo e da comunidade religiosa. Ela sabia que a verdade estava lá fora, esperando para ser descoberta. E ela estava determinada a encontrá-la, não importasse o que custasse. Clara sabia que sua investigação estava apenas começando. Ela precisava de mais informações, e para isso, decidiu buscar fontes dentro do governo e da comunidade religiosa. Sua primeira parada foi o gabinete de um político influente, o deputado federal Carlos Almeida, conhecido por suas conexões com grupos religiosos e por seu interesse em temas escatológicos. Carlos Almeida era uma figura controversa na política brasileira. Ele havia sido eleito com uma plataforma que misturava conservadorismo social e uma visão apocalíptica do futuro. Clara marcou uma reunião com ele, esperando que suas conexões pudessem fornecer pistas valiosas. No dia da reunião, Clara chegou ao gabinete de Almeida, localizado em um dos prédios mais imponentes de Brasília. O ambiente era formal, com paredes adornadas por fotos de Almeida com líderes religiosos e políticos de diversas partes do mundo. Clara foi recebida por uma assistente que a conduziu até a sala de Almeida. Clara, é um prazer conhecê-la, disse Almeida, estendendo a mão. Ouvi falar muito sobre seu trabalho investigativo. Em que posso ajudá-la?
Clara explicou sua investigação sobre as 70 semanas de Daniel e as conexões que havia encontrado com os eventos atuais. Almeida ouviu atentamente, seus olhos brilhando com interesse. Quando Clara terminou, Almeida respirou fundo e começou a falar. A profecia das 70 semanas de Daniel é um tema que me fascina há anos, disse Almeida. Acredito que estamos vivendo em tempos proféticos, e que os eventos atuais são sinais de que o fim dos tempos está próximo. Almeida continuou, explicando suas próprias interpretações da profecia e como ele acreditava que ela estava se cumprindo nos dias atuais. Ele mencionou conflitos internacionais, crises econômicas e a crescente polarização política como sinais do fim dos tempos. Clara ouvia atentamente, fazendo anotações e perguntas ocasionais. Existe um grupo secreto que está estudando um manuscrito antigo que contém a profecia, disse Clara. Você sabe algo sobre isso? Almeida hesitou por um momento, seus olhos se estreitando. Sim, ouvi falar sobre esse grupo, disse ele. Eles são muito reservados e têm conexões poderosas. Se você está interessada em saber mais, posso tentar colocá-la em contato com alguém que possa ajudar. Clara agradeceu Almeida por sua ajuda e saiu do gabinete com uma sensação de progresso. Ela sabia que estava no caminho certo e que precisava continuar sua investigação. Sua próxima parada seria a comunidade religiosa, onde esperava encontrar mais informações sobre o grupo secreto. Clara decidiu visitar uma igreja local conhecida por seu interesse em estudos escatológicos. A igreja era liderada pelo pastor João Silva, um homem carismático e bem informado sobre temas bíblicos. Clara marcou uma reunião com ele, esperando que suas conexões pudessem fornecer pistas valiosas. No dia da reunião, Clara chegou à igreja, um prédio moderno e bem cuidado. Ela foi recebida por João Silva, que a conduziu até seu escritório. O ambiente era acolhedor, com paredes adornadas por versículos bíblicos e fotos de eventos da igreja. Clara, é um prazer conhecê-la, disse João Silva, estendendo a mão. Ouvi falar muito sobre seu trabalho investigativo. Em que posso ajudá-la? Clara explicou sua investigação sobre as 70 semanas de Daniel e as conexões que havia encontrado com os eventos atuais. João Silva ouviu atentamente, seus olhos brilhando com interesse. Quando Clara terminou, João Silva respirou fundo e começou a falar. A profecia das 70 semanas de Daniel é um tema que me fascina há anos, disse João Silva. Acredito que estamos vivendo em tempos proféticos, e que os eventos atuais são sinais de que o fim dos tempos está próximo. João Silva continuou, explicando suas próprias interpretações da profecia e como ele acreditava que ela estava se cumprindo nos dias atuais. Ele mencionou conflitos internacionais, crises econômicas e a crescente polarização política como sinais do fim dos tempos. Clara ouvia atentamente, fazendo anotações e perguntas ocasionais. Existe um grupo secreto que está estudando um manuscrito antigo que contém a profecia, disse Clara. Você sabe algo sobre isso? João Silva hesitou por um momento, seus olhos se estreitando. Sim, ouvi falar sobre esse grupo, disse ele. Eles são muito reservados e têm conexões poderosas. Se você está interessada em saber mais, posso tentar colocá-la em contato com alguém que possa ajudar. Clara agradeceu João Silva por sua ajuda e saiu da igreja com uma sensação de progresso. Ela sabia que estava no caminho certo e que precisava continuar sua investigação. Sua próxima parada seria uma reunião com um membro do grupo secreto, que havia sido arranjada por Almeida. Clara sentia que estava se aproximando da verdade, e estava determinada a descobrir mais sobre a profecia e suas implicações para o mundo atual. Ela sabia que a jornada seria desafiadora, mas estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Clara estava cada vez mais envolvida na investigação, e a reunião com o membro do grupo secreto prometia ser um ponto crucial. Através de Carlos Almeida, ela conseguiu marcar um encontro com um dos líderes do grupo, conhecido apenas como o Guardião. A reunião seria em um local discreto, longe dos olhares curiosos. No dia marcado, Clara dirigiu até um antigo casarão nos arredores de São Paulo. O lugar era cercado por uma densa vegetação, criando uma atmosfera de mistério e isolamento. Ela estacionou o carro e caminhou até a entrada, onde foi recebida por um homem de aparência séria e vestido de preto. Clara Silva? Perguntou o homem. Sim, sou eu, respondeu Clara, tentando manter a calma. Siga-me, por favor, disse o homem, conduzindo-a pelo casarão até uma sala escura, iluminada apenas por velas. No centro da sala, havia uma mesa com um manuscrito antigo aberto. Ao lado do manuscrito,
estava um homem de idade avançada, com uma barba longa e olhos penetrantes. Bem-vinda, Clara, disse o homem, apresentando-se como o guardião. Ouvi falar muito sobre seu trabalho investigativo. Em que posso ajudá-la? Clara explicou sua investigação sobre as 70 semanas de Daniel e as conexões que havia encontrado com os eventos atuais. O guardião ouviu atentamente, seus olhos brilhando com interesse. Quando Clara terminou, o guardião respirou fundo e começou a falar. A profecia das 70 semanas de Daniel é um tema que nos fascina há séculos, disse o guardião. Acreditamos que estamos vivendo em tempos proféticos, e que os eventos atuais são sinais de que o fim dos tempos está próximo. O guardião continuou, explicando as interpretações do grupo sobre a profecia e como eles acreditavam que ela estava se cumprindo nos dias atuais. Ele mencionou conflitos internacionais, crises econômicas e a crescente polarização política como sinais do fim dos tempos. Clara ouvia atentamente, fazendo anotações e perguntas ocasionais. Este manuscrito que vocês estão estudando, disse Clara, apontando para o documento antigo sobre a mesa, o que ele revela exatamente? O guardião hesitou por um momento, seus olhos se estreitando. Este manuscrito contém detalhes adicionais sobre a profecia das 70 semanas de Daniel, disse ele. Ele foi descoberto há séculos e tem sido estudado por nossa ordem desde então. Acreditamos que ele fornece uma visão mais clara sobre os eventos que estão por vir. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir essas palavras. Ela sabia que estava diante de algo muito maior do que havia imaginado. O guardião continuou, explicando que o manuscrito mencionava eventos específicos que ainda estavam por vir, incluindo conflitos globais, desastres naturais e a ascensão de líderes poderosos. E o que vocês planejam fazer com essa informação? Perguntou Clara, tentando manter a voz firme. Nosso objetivo é preparar o mundo para o que está por vir, disse o guardião. Acreditamos que, ao entender a profecia, podemos ajudar a mitigar os efeitos dos eventos catastróficos e guiar as pessoas para um futuro melhor. Clara agradeceu o guardião por sua ajuda e saiu do casarão com uma sensação de urgência. Ela sabia que precisava continuar sua investigação e descobrir mais sobre as implicações da profecia para o mundo atual. Sua próxima parada seria uma reunião com especialistas em política internacional, para entender melhor as conexões entre a profecia e os eventos globais. Clara sentia que estava se aproximando da verdade, e estava determinada a descobrir mais sobre a profecia e suas implicações para o mundo atual. Ela sabia que a jornada seria desafiadora, mas estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Clara sabia que, para entender completamente as implicações da profecia das 70 semanas de Daniel, precisava olhar além das fronteiras do Brasil. Ela decidiu buscar a opinião de especialistas em política internacional, que poderiam fornecer uma visão mais ampla dos eventos globais e suas possíveis conexões com a profecia. Sua primeira parada foi uma videoconferência com a doutora Maria Fernandes, uma renomada analista de política internacional baseada em Washington. D.C. Maria era conhecida por suas análises perspicazes sobre conflitos globais e crises econômicas. Clara marcou a reunião com antecedência, esperando que Maria pudesse fornecer insights valiosos. No dia da videoconferência, Clara se preparou com suas anotações e perguntas. Quando a conexão foi estabelecida, Maria apareceu na tela, com um sorriso acolhedor e olhos atentos. Clara, é um prazer conhecê-la, disse Maria. Ouvi falar muito sobre seu trabalho investigativo. Em que posso ajudá-la? Clara explicou sua investigação sobre as 70 semanas de Daniel e as conexões que havia encontrado com os eventos atuais. Maria ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando Clara terminou, Maria respirou fundo e começou a falar. A profecia das 70 semanas de Daniel é um tema fascinante, disse Maria. Embora eu não seja especialista em estudos bíblicos, posso oferecer uma perspectiva sobre como os eventos atuais podem estar relacionados a essa profecia. Maria continuou, explicando as tensões políticas e econômicas globais. Ela mencionou a crescente polarização política em várias nações, os conflitos no Oriente Médio, as crises econômicas na Europa e a ascensão de líderes populistas em diversas partes do mundo. Clara ouvia atentamente, fazendo anotações e perguntas ocasionais. Você mencionou que a profecia fala sobre um período de 490 anos que culmina em eventos catastróficos, disse Maria. Se olharmos para os eventos atuais, podemos ver vários sinais que poderiam ser interpretados dessa maneira. A crise climática, por exemplo, está causando desastres naturais em uma escala sem precedentes.
As tensões geopolíticas estão aumentando, com países se armando e formando alianças que poderiam levar a conflitos globais. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir essas palavras. Ela sabia que estava diante de algo muito maior do que havia imaginado. Maria continuou, explicando que a ascensão de líderes populistas e a polarização política estavam criando um ambiente de instabilidade e incerteza. E o que você acha que podemos fazer para mitigar esses efeitos? Perguntou Clara, tentando manter a voz firme. Acredito que a chave está na cooperação internacional e na busca por soluções sustentáveis, disse Maria. Precisamos trabalhar juntos para enfrentar as crises climáticas, econômicas e políticas. A profecia pode ser uma ferramenta para nos alertar sobre os perigos que enfrentamos, mas a ação concreta é o que realmente fará a diferença. Clara agradeceu Maria por sua ajuda e encerrou a videoconferência com uma sensação de urgência. Ela sabia que precisava continuar sua investigação e descobrir mais sobre as implicações da profecia para o mundo atual. Sua próxima parada seria uma reunião com líderes religiosos de diferentes tradições, para entender melhor as interpretações da profecia. Clara sentia que estava se aproximando da verdade, e estava determinada a descobrir mais sobre a profecia e suas implicações para o mundo atual. Ela sabia que a jornada seria desafiadora, mas estava pronta para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Clara sabia que, para obter uma visão completa da profecia das 70 semanas de Daniel, precisava ouvir diferentes perspectivas religiosas. Ela decidiu organizar uma reunião com líderes de várias tradições religiosas, esperando que esses diálogos pudessem fornecer insights valiosos e uma compreensão mais profunda da profecia. A reunião foi marcada em um local neutro, um centro de conferências em São Paulo, conhecido por promover o diálogo interreligioso. Clara convidou representantes do cristianismo, judaísmo, islamismo e budismo, entre outros. Cada líder trouxe sua própria interpretação e perspectiva sobre a profecia e os eventos atuais. No dia da reunião, Clara chegou cedo para se preparar. O centro de conferências estava decorado de maneira simples, mas acolhedora, com uma mesa redonda no centro da sala. Os líderes religiosos começaram a chegar, cada um trazendo uma energia única e uma riqueza de conhecimento. O primeiro a falar foi o rabino David Cohen, um respeitado líder da comunidade judaica. A profecia das 70 semanas de Daniel é um tema central em nossa tradição, disse o rabino Cohen. Ela fala sobre um período de purificação e reconstrução, culminando na vinda do Messias. Acreditamos que os eventos atuais podem ser sinais de que estamos nos aproximando desse tempo. Em seguida, o imã Ahmed al-Sayed, um líder muçulmano, compartilhou sua perspectiva. No Islã, acreditamos que os eventos do fim dos tempos estão descritos no Alcorão e nos Hadites, disse o imã Ahmed. Embora nossas interpretações sejam diferentes, vemos sinais semelhantes nos eventos atuais, como conflitos e crises econômicas. O padre José Martins, um líder católico, ofereceu sua visão. Na tradição cristã, a profecia das 70 semanas de Daniel é vista como uma previsão da vinda de Cristo, disse o padre José. Acreditamos que os eventos atuais podem ser sinais de que estamos nos aproximando do retorno de Cristo e do juízo final. O monge budista Tenzin Wangyal, um líder budista, trouxe uma perspectiva diferente. No budismo, acreditamos no ciclo de vida, morte e renascimento, disse Tenzin. Embora não tenhamos uma profecia específica como a das 70 semanas de Daniel, vemos os eventos atuais como sinais de que estamos em um período de grande transformação e purificação. Clara ouvia atentamente, fazendo anotações e perguntas ocasionais. Ela estava impressionada com a riqueza de perspectivas e a profundidade de conhecimento que cada líder trazia. A reunião continuou por horas, com cada líder compartilhando suas interpretações e insights. O que podemos fazer para mitigar os efeitos desses eventos catastróficos? Perguntou Clara, tentando manter a voz firme. Acreditamos que a chave está na cooperação e na busca por soluções sustentáveis, disse o rabino Cohen. Precisamos trabalhar juntos para enfrentar as crises climáticas, econômicas e políticas. A profecia pode ser uma ferramenta para nos alertar sobre os perigos que enfrentamos, mas a ação concreta é o que realmente fará a diferença. Concordo, disse o imã Ahmed. Precisamos promover a paz e a justiça em nossas comunidades e no mundo. A profecia nos lembra da importância de vivermos de acordo com nossos valores e princípios. E também precisamos cultivar a compaixão e a sabedoria, acrescentou Tenzin. A transformação começa dentro de nós mesmos, e depois se espalha para o mundo ao nosso redor.
Clara agradeceu a todos os líderes por suas contribuições e encerrou a reunião com uma sensação de esperança. Ela sabia que a jornada seria desafiadora, mas estava determinada a continuar sua investigação e descobrir mais sobre a profecia e suas implicações para o mundo atual. Clara sabia que estava perto de uma revelação crucial. Com todas as informações que havia coletado, ela sentia que estava prestes a desvendar o mistério por trás da profecia das 70 semanas de Daniel e suas implicações para o mundo atual. Ela decidiu revisar todas as suas anotações e entrevistas, procurando por padrões e conexões que pudessem fornecer uma visão mais clara. De volta ao seu escritório, Clara espalhou todas as suas anotações sobre a mesa. Ela revisou as entrevistas com o Dr. Paulo Mendes, o deputado Carlos Almeida, o pastor João Silva, a doutora Maria Fernandes e os líderes religiosos. Cada um deles havia fornecido uma peça do quebra-cabeça, e agora era a hora de juntar todas as peças. Enquanto revisava suas anotações, Clara começou a perceber um padrão emergente. A profecia das 70 semanas de Daniel parecia estar se cumprindo de maneiras sutis e complexas. Os eventos atuais, como as crises econômicas, os conflitos políticos e as catástrofes naturais, pareciam ecoar as palavras do profeta Daniel. No entanto, havia algo mais profundo, algo que Clara ainda não havia compreendido completamente. Ela decidiu voltar ao manuscrito antigo que havia visto no casarão do guardião. Clara sabia que o manuscrito continha detalhes adicionais sobre a profecia, e que esses detalhes poderiam ser a chave para entender o que estava acontecendo. Ela ligou para o guardião e pediu permissão para estudar o manuscrito mais a fundo. O guardião, impressionado com a dedicação de Clara, concordou em permitir que ela estudasse o manuscrito. Clara voltou ao casarão, onde foi recebida novamente pelo guardião. Ele a conduziu até a sala escura, onde o manuscrito estava aberto sobre a mesa. Clara, você está prestes a descobrir algo que poucos tiveram a oportunidade de ver, disse o guardião. Espero que você use essa informação com sabedoria e responsabilidade. Clara agradeceu o guardião e começou a estudar o manuscrito. Ela passou horas examinando cada detalhe, cada palavra, procurando por pistas que pudessem revelar a verdade. Finalmente, ela encontrou algo que fez seu coração acelerar. O manuscrito mencionava um evento específico que ainda estava por vir, um evento que marcaria o início de uma nova era. Esse evento seria um sinal claro de que a profecia estava se cumprindo, e que o mundo estava à beira de uma grande transformação. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber que esse evento estava prestes a acontecer. Ela decidiu que precisava compartilhar essa informação com o mundo. Clara sabia que a verdade poderia ser assustadora, mas também poderia ser uma oportunidade para a humanidade se unir e enfrentar os desafios que estavam por vir. Ela começou a escrever um artigo detalhado, explicando suas descobertas e as implicações da profecia para o mundo atual. O artigo de Clara foi publicado em um dos jornais mais respeitados do Brasil, e rapidamente ganhou atenção internacional. As pessoas começaram a discutir a profecia e suas implicações, e muitos começaram a ver os eventos atuais sob uma nova luz. A mensagem de Clara ressoou com muitos, e ela se tornou uma voz de esperança e unidade em um mundo dividido. Clara sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ela continuou sua investigação, sempre buscando a verdade e compartilhando suas descobertas com o mundo. Sua coragem e determinação inspiraram muitos, e ela se tornou um símbolo de esperança em tempos de incerteza. Descubra a fascinante profecia das 70 semanas de Daniel e como ela pode estar se cumprindo nos dias atuais. Neste vídeo, acompanhamos a jornalista investigativa Clara Silva enquanto ela mergulha fundo na investigação, entrevistando especialistas em estudos bíblicos, líderes políticos e religiosos de diversas tradições. Clara desvenda o manuscrito antigo que contém detalhes adicionais sobre a profecia e nos mostra como os eventos atuais podem ser sinais de que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Estrela brilhante, não perca esta oportunidade única de descobrir a verdade por trás da profecia das 70 semanas de Daniel e suas implicações para o mundo atual. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Polegar apontando para cima, curtir e compartilhar este vídeo para ajudar a espalhar a mensagem. Balão de fala, deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas opiniões e insights sobre a profecia.